Então, sou a professora Edjane, tenho a honra de iniciar mais um dia, com desejo de muita aprendizagem, troca de conhecimento do nosso ciclo de capacitação de vídeo residência pedagógica, que está vinculado ao projeto de extensão Despertar. Quero agradecer, em nome da comissão, as professoras Ana Paula e Simone, que se disponibilizaram a participar desse momento de conexão e reflexão sobre o ensino, e passo a palavra para a Ionara. Oi, pessoal, boa tarde. Eu quero só lembrar vocês que fiquem atentos aí ao chat, tá? E ao final vai estar aberto a perguntas a cada fala das professoras, e assim que fechar as apresentações, vou estar disponibilizando para vocês o link da frequência, tá bom? E nesse momento eu quero apresentar a vocês a professora doutora Simone Rodrigues Batista Mendes, que vai estar dando essa nossa primeira palestra, tá? Ela possui graduação em licenciatura plena em letras, com habilidade em português e francês, pela Universidade Federal de Roraima, tem mestrado pela Universidade de Alcalá e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Evangelista do Paraguai. Atualmente, ela é pesquisadora pela Universidade Federal de Roraima, professora colaboradora do Instituto Siquirã, da Universidade Federal, e é professora visitante do Colégio Instituto Niclés Educacional e Ensino Médio, servidora pública do Conselho Estadual de Educação e professora visitante da Faculdade de Ciência, Educação e Teologia do Norte do Brasil. Tá? A professora, ela tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores indígenas, interculturalidade e escola pública. Professora Simone, a palavra é com a senhora. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite do CEBIL, em nome da professora Lucila, que é a nossa diretora de departamento. Eu gostaria de dizer muito obrigada. Dizer para vocês que nós não vamos ter uma palestra, nós vamos ter uma fala e uma apresentação do marco regulatório, né, da BNCC no país. Ao final a gente pode discutir um pouco, mas trazendo para vocês uma apresentação do marco regulatório, tem a perspectiva da ideologia, né, que está por trás da educação do país. Então, assim, nesse momento, a gente não tem a intenção de discutir a questão ideológica que está por parte da BNCC. Por quê? Porque nós temos, dentro do contexto educacional, educadores, né, intelectuais da educação brasileira, que são favoráveis, e outro grupo que não são favoráveis. E aí, em outro momento, a gente pode, ou mesmo no final das questões, a gente pode entrar um pouco nessa disputa, né, desse conhecimento e dessa fala, o porquê de uns favoráveis e outros não. Mas nesse exato momento a gente tem como intenção apresentar para vocês, mais especificamente, o marco regulatório e contextualizando essa suposta inovação no contexto educacional, né, ou inovação no contexto do currículo, que é a BNCC. Tá? Então vamos lá, eu vou trazer para vocês uns slides. E um momentinho aqui. Fazer uns slides para vocês sobre a nossa apresentação, para vocês poderem acompanhar a nossa explanação. Ok? Todo mundo conseguiu Sim, professora, está aparecendo. Tá? Ok, então vamos lá.
Primeiramente, a gente vai tratar desse contexto histórico, de onde surgiu, né, a BNCC. Mais do que a gente pensa, a Base Nacional Comum Curricular no nosso país é uma discussão que data dos anos 30 com o Manifesto dos Pioneiros, né? Que teve aí, à frente do manifesto, grandes educadores e grandes intelectuais da época, como o Fernando de Azevedo, né, o Rodão Lopes de Barro, Anísio Teixeira e Cecília Meirelles. Dentre esses nomes, tem outros nomes também que são muito comuns na área da educação e dentro do contexto intelectual. O que trazia, né, o ideal do Manifesto dos Pioneiros da década de 30? Ou seja, nós estamos com quase 80 e poucos anos desse manifesto. E desde então nós já tínhamos um pensamento, ou seja, os nossos educadores da época e nossos intelectuais da época, que forjam, né, a nossa educação, já tinham o ideal da elaboração de um plano nacional de educação. Dentro do Plano Nacional de Educação, que seria as diretrizes, as definições políticas, né, de um plano balizar para a nossa educação, uma das situações era justamente uma base comum do ensino, né, que depois, posteriormente, se denominou de base comum curricular. E chega aí, é interessante a gente pensar que o Manifesto dos Pioneiros, ele foi uma proposta de reconstrução da educação naquele momento, tá? Então, que trazia como cerne a elaboração de um plano nacional que teria como objetivo, né, a unidade das bases científicas da educação do país. O documento teve grande repercussão, resultou na inclusão de artigo da Constituição de 1934 e também, que é o artigo 150 e depois o artigo 152, que tratam, né, da questão do Plano Nacional de Educação. Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre o manifesto e a BNCC? Primeiro, o manifesto já trazia, na década de 30, a ideia da formação integral do indivíduo, que é o que está permeando a BNCC, né, nesse momento em que nós estamos vivendo, na contemporaneidade. Então, desde o primeiro momento, nós temos essa relação entre o manifesto dos pioneiros e a Base Nacional Comum. Em alguns artigos contemporâneos, principalmente da ANPAE, a gente tem um livro dedicado especificamente à Base Nacional Comum. Vocês vão achar discussão de alguns autores sobre a contramão da Base Nacional Comum Curricular para o ensino, para a educação brasileira. E aí que né, as opiniões contrárias à Base Nacional Comum. Mas o que a gente pode dizer, então? Saindo do Manifesto dos Pioneiros, a gente vem para a década de 80. Na década de 80, nós tivemos aí também reformulação das diretrizes nacionais curriculares, e dentro delas nós tivemos a proposta do guia curricular, nos anos 80, e depois nos anos 90 nós tivemos os parâmetros curriculares. Ou seja, nós tivemos, anterior à Base Nacional Comum, vários documentos que buscavam direcionar, buscavam balizar a educação brasileira no sentido de unidade, né, para que todos tivessem o mesmo direito de aprendizagem. É importante a gente ressaltar que aqui, nesse exato momento, a gente ainda não está discutindo a diversidade, né, do nosso país, principalmente no que trata, né, a cultura e a geopolítica desse país. Depois, já agora na década de 2000, mais precisamente em 2010, nós vamos ter as diretrizes nacionais curricular para a educação básica. E é interessante a gente ainda dizer que, nesse contexto, nós temos aqui também as conferências nacionais de educação, que desde 2008 vem tratando também da necessidade de uma base curricular comum para todo o país. É preciso a gente dizer que essa discussão ela não é nova, ela é bem antiga,
ela já vem sendo discutida há mais de 50 anos, e aí eu digo mais precisamente há 87 anos, parece-me, se eu não estou equivocada, porque é a ideia do primeiro Plano Nacional de Educação, que se discute que nosso país deva ter diretrizes que deem unidade no processo de aprendizagem do aluno, seja ele da região sul ou da região norte. E aí a gente aí não está falando de homogeneidade, tá, gente? Mas de unidade. Depois disso aí, a gente chega para vocês com a seguinte questão. A BNCC agora é lei. E agora? O que nós vamos fazer? Bem, quais foram as legislações que ampararam a BNCC? Nós temos, ela virou lei. Então, nós precisamos pensar que a resolução que deu o norte, que concretizou a BNCC, ela é a resolução 2, de 22 de dezembro de 2007, que foi homologada pelo Conselho Nacional de Educação. Antes de chegar a essa versão, que é a terceira versão, nós tivemos 2 outras versões, né? E tivemos a participação, a contribuição na terceira versão nós tivemos uma contribuição de janeiro a março de 2007 de professores especialistas e associações científicas, né? Ou seja, mais de 9.000 contribuições nesse contexto, tanto na primeira quanto na versão. Na primeira versão, né, tivemos 12 milhões de contribuição, que foi em 2015, que é logo posterior à CONAI de 2014, né, que da CONAI já sai os indicativos da Base Nacional Comum e já começava em 2015, né, as primeiras reuniões da versão da BNCC. O que a gente pode dizer? Primeiro, o que a gente tem que pensar? Que a BNCC, ela não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado, independente de quem vai governar ou não, ela é lei, ele é um documento normativo. A BNCC é norma, ela foi homologada, ela tem uma resolução, ela tem uma portaria nacional, um decreto de criação, né, do Ministério da Educação, e tem depois a resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, significa que, tornando-se normativa legal, ela precisa estar presente em todos os currículos das 27 unidades federativas do país. Então, a gente quer dizer o seguinte, que todos os estados têm a obrigatoriedade de tomar como diretrizes para a organização dos seus currículos a BNCC. Então, nós temos aí essa coisa. A Base Nacional, ela definiu o que todos os alunos, né, têm o direito de aprender. E a Base Nacional Comum Curricular, ela serve de diretriz para elaboração ou reelaboração dos currículos, ou seja, serviu. Por quê? Porque os currículos, eles tiveram que ser homologados até o ano passado, 2019, porque o prazo era até 2018. Então, significa que todos os estados e municípios ou elaboraram, quem não tinha, ou reelaboraram os seus documentos que já eram existentes. Para quê? Para obedecer às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. O que a gente precisa pensar também? A base não é currículo. Porque existe essa discussão. A base é um currículo? Não. A base é um conjunto de saberes que norteia a construção ou reconstrução dos currículos de todos os sistemas. Então, ali nós temos as 10 competências gerais que vão nortear a elaboração dos currículos, como também as habilidades dos componentes curriculares de cada área. Então, ela norteou. O que a gente precisa entender? É que, em ela não sendo currículo, os municípios ou estados que têm os seus sistemas teriam a liberdade e a autonomia de elaborar outras habilidades além das que estavam ali, que fosse justamente dando
é o espaço para a realidade loco-regional de cada um. O que ela traz para a gente? Ela traz o desafio de implementar, né? Implementar coisas iguais, ou seja, habilidades e competências que supostamente devam ser desenvolvidas em todos, e as habilidades em todas as pessoas em ambientes diferentes, ou seja, em situações diferentes, levando em conta a diversidade de cada espaço escolar, tá? Ou mesmo de cada sistema ou rede. Lembrem-se que a gente, em alguns municípios, nós temos redes, em alguns municípios nós temos sistema. Em quase todos os estados, a gente tem sistemas, e nos municípios a gente tem essa diferenciação. Por que a gente tem essa diferenciação? Porque o que vincula a criação do sistema é a estrutura. Secretarias municipais ou secretarias estaduais, conselhos municipais, conselhos estaduais e as estruturas que são as escolas que formam esse sistema. Então, principalmente aqui em Roraima, a gente tem municípios que são sistemas, e temos municípios que são redes. Nós temos 5 municípios que são sistemas, incluindo Boa Vista, e o restante todo em formato de rede. Por quê? Porque eles não têm o Conselho Municipal de Educação e se opera via Conselho Estadual de Educação, ou seja, via normatização do Conselho Estadual de Educação. Essa é a grande diferença. Segundo Menezes, ele diz para a gente que a BNCC não é currículo, por quê? Porque cada escola, cada instituição, ela tem um espaço cultural, ela tem a sua cultura própria, ela tem o seu regimento e o seu projeto pedagógico, que são documentos ou são dimensões que constituem a identidade institucional de cada instituição ou de cada escola, tá? Aí nós temos aqui, primeiro, nós temos a Constituição Federal de 1988, que vai balizar a criação da BNCC no seu artigo 205, que é o artigo que fala da educação como direito de todos, que fixa essa normativa, ou seja, nós temos uma Constituição que diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né, ao pleno desenvolvimento da pessoa para o seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação. E nós temos o artigo 210, que traz aí a fixação dos conteúdos mínimos para a educação fundamental. Então, a gente precisa, no seu artigo, ele fala da questão da fixação do ensino, né, e estados e municípios, eles vão definir essa regularização e assegurar a formação básica, né, respeitando os valores culturais, artísticos e nacionais. Ou seja, aqui, no artigo 210, a gente já traz o tratamento da diferenciação que nós temos em nosso país e principalmente no nosso estado, que é um estado formado por várias etnias e também um estado de imigrantes. Aí nós chegamos aí, além na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata desse currículo, né, dessa intencionalidade de currículo, nos artigos 9, artigo 22, artigo 23 e 26, e ainda 27, 29 e 32. No artigo 26, que é onde, né, vocês veem aí na tela, ele diz o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Esse
artigo foi modificado já pela lei número 12.796 de 2013. E vocês sabem que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela data de 1996, mas é uma lei que tem mais ou menos 100 emendas durante todo esse período, né, que nós estamos vivenciando, ou seja, já sofreu várias alterações, por quê? Porque ela vem acompanhando a mobilidade do sistema educacional, ou seja, da estrutura educacional do país. Então, é preciso a gente entender que já existe reformulação daquele primeiro momento de 1996. E, pasmem vocês, são quase 100, a gente pensar ainda que depois da LDB nós temos as Diretrizes Nacionais Curriculares, né, que é um parecer normativo do Conselho Nacional de Educação, que traz um conjunto de diretrizes gerais para a educação básica da educação brasileira. Então, nesse documento curricular, nesse documento de diretrizes, ele estabelece os seguintes princípios: os princípios estéticos, né, os princípios políticos e os princípios estéticos. O que vem a ser isso? Os DCMs traz para a gente, nos princípios estéticos, a igualdade, né, a ideia de justiça, solidariedade, o combate aos preconceitos e a outras formas de discriminação. Ou seja, a BNCC está pautada nesses princípios, ou seja, em um desses princípios que é o princípio ético. Nos princípios políticos, que é o de reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, e da redução da pobreza e da desigualdade sociais. Ou seja, a discussão aí é que a Base Nacional Comum Curricular, que vai nortear todo o processo de ensino do país, deve minimizar, né, a desigualdade social e regional, partindo de que existe uma diretriz maior de ensino, que traz direitos de aprendizagem, mas não desrespeitando o direito individual e principalmente as diversidades regionais de cada estado, cada município e de cada unidade educacional, ou seja, de cada escola, porque lembrem que cada escola tem a sua cultura, tem a sua diversidade, ou seja, nós sabemos que a escola é um caldeirão, né, efervescente, resultante de todos os processos socioeconômicos da sociedade. E, por último, os princípios estéticos, que trazem o cultivo da sensibilidade e da construção de identidade plurais e solidárias. Ou seja, aqui a gente traz a questão da construção da arte, né, as artes que estão por trás, a construção de identidade e a respeitabilidade, a pluralidade, o multiculturalismo, né, e as questões socioemocionais, né, que está dentro da base, que são as 3 últimas competências da base, e a questão da construção da inteligência emocional de cada sujeito. Por fim, nós chegamos, né, aos planos nacionais de educação. Nós tivemos um plano de 2011 a 2000 são 10 anos, né, a 2020. Nós tivemos um primeiro plano dessa nossa década, dessa nossa contemporaneidade, mas a gente precisa entender, o primeiro plano que nós tivemos acesso tratava da BNCC, mas ela não foi institucionalizada. E é muito diferente do plano que nós estamos tendo acesso. O primeiro plano trazia, né, o de vigência de 2011 a 2020, ele trazia no introdutório todo um diagnóstico da educação nacional, da educação brasileira. Depois ela partia para cada etapa e modalidade, discutindo as ações, as estratégias, o que está em vigor, que é a Lei 13.005 de 2014, que tem vigência de 2014 a 2024.
São 10 anos. Esse plano, ele trouxe secamente 20 metas que o Brasil institucionalizou como lei. Ou seja, existe o Plano Nacional, ele é uma lei, depois vem os planos estaduais que tornaram-se lei, que tem como também balizador o Plano Nacional, e depois os planos municipais. Então, significa que é uma cadeia legislativa, ou seja, uma cadeia de leis que vão se implementar e que vão definir, né, a educação nos últimos 10 anos. Simone, essa legislação é cumprida? Não. Se nós formos fazer uma análise do Plano Nacional de Educação, tanto o anterior quanto o que está vigente, a gente vai ver que muitas das nossas metas estão atrasadas, porque quando o plano já entrou em vigor, nós tínhamos metas para ser cumprida 1 ano depois, e a gente sabe que no país não funciona desse jeito. Então, é preciso que nós, enquanto profissionais da educação, enquanto educadores, enquanto indivíduos sociais, acompanhem essa legislação e cobrem dos setores competentes o cumprimento dessa legislação, porque supostamente seria a melhoria do processo educativo do país. É preciso a gente verificar que no Plano Nacional de Educação, o que o plano estabelece? Ele visa estabelecer e implementar, mediante pactuação interfederativa, ou seja, os esforços da União, dos estados e dos municípios. Para quê? Para cumprir as diretrizes pedagógicas para a educação básica, no sentido de construir uma base nacional comum dos currículos, né, com direito ao cumprimento, né, dos objetivos de aprendizagem, visando o desenvolvimento integral de cada sujeito. A gente precisa entender que educação é um conjunto de ações entre os sistemas. Infelizmente, a gente não vê isso de fato, né? Existe uma disputa política que não deixa isso acontecer. Infelizmente, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, é uma política generalizada, infelizmente, que aí a gente não vai definir no sentido lato da política, né? A gente precisa entender que existem outros interesses individuais que sobrepõem os interesses coletivos, infelizmente. Mas, se essa legislação que nós estamos discutindo, ela fosse posta, fosse discutida e fosse levada em consideração, né, pela governabilidade dos nossos sistemas educacionais, eu acredito que a gente poderia estar bem melhor, né? Isso é uma opinião pessoal minha. Então, no Plano Nacional de Educação, ele vai tratar da Base Nacional Curricular, principalmente nas metas 2, 3, 4 e 7, tá? Eu não trago para vocês aí em slide, mas a gente diz para vocês o seguinte: quando se elaborou o Plano Nacional de Educação, os estados, municípios e União assumiram um esforço, se comprometeu perante a sociedade. Por quê? Porque todo o Plano Nacional de Educação passa por audiências públicas, ele traz metas, mas depois, para estabelecer as ações dentro do plano, é preciso que se construa um movimento democrático de audiências públicas que se valorizem e que, principalmente, deem acordância, deem de acordo com aquilo que está proposto. Muitas vezes, as ações que estão determinadas no plano estadual e no plano municipal, elas foram definidas em conjunto. Claro que ela tem uma diretriz maior, que é a meta, mas as ações para tornar essa meta concreta, ela é discutida na amplitude
das audiências públicas. Essas audiências públicas, ela acontece com todos os segmentos da educação, escolas, universidades, escolas privadas, ou seja, tudo que compõe a estrutura do sistema educativo brasileiro. Então, não é só, e ainda mais, algumas instituições que estão diretamente ligadas à educação, principalmente aos movimentos sociais. Então, as metas 2, 3 e 7, elas trazem, né, a atribuição do Ministério da Educação, que em articulação com os estados, Distrito Federal e municípios, encaminharam, porque cada plano, antes de se tornar lei, né, ele passa pelo Conselho. O nosso Plano Nacional passou pelo Conselho Nacional de Educação, o Plano Estadual passou pelo Conselho Estadual de Educação e o Municipal também. Depois eles são levados às instâncias. No nosso caso do Plano Nacional, a Câmara Nacional, aqui as câmaras estaduais e depois as câmaras municipais para se tornarem lei. E cada governante, cada governador, cada prefeito e presidente, ministro, secretários de educação municipal, eles assumem, ao assumirem o cargo, eles assumem consigo a responsabilidade de concretizar essas ações e correndo o risco da responsabilidade judicial, tá, gente? Mas para isso é preciso um movimento social de cobrança no sentido de se está acontecendo ou não as metas estabelecidas, estratégias e ações. É preciso que a gente faça esse movimento. O que trata a meta 2, a meta 3 e a meta 7, principalmente. A meta 7, ela diz o seguinte, é obrigação, né, dos estados e municípios estabelecerem impacto, ou seja, uma pactuação entre sistemas, as diretrizes pedagógicas, que resultou justamente na Base Nacional Comum. A meta 2, ela trata da universalização do ensino fundamental de 9 anos. Vocês sabem que até 2009, nós tivemos um ensino de 8 anos, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. A partir de 2009, né, a resolução é de 2008, com implementação em 2009, nós temos o ensino de 9 anos, ou seja, nós começamos a trabalhar primeiro ano, segundo, até o 9º ano, ou seja, estendeu-se mais um ano dentro da educação fundamental. Então, eu tenho, no primeiro momento, que a gente chama do Fundamental 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e depois, no segundo momento, que é o Fundamental Maior, que é o Fundamental 2, a gente tem do 6º ao 9º ano. Então, essa é a ampliação que sofre, né, a educação fundamental a partir de 2009. Então, o que diz essa meta? É que nós devemos universalizar o ensino de 9 anos para a população de 6 a 14 anos. Vocês sabem que antigamente a obrigatoriedade era de 7 aos 14 anos, com ampliação para os 9 anos, nós temos a obrigatoriedade, ou seja, de 6 a 14. O ensino fundamental agora, ele começa aos 6 anos e termina aos 14 anos, ou seja, educação fundamental e ensino médio. A educação infantil é 4 e 5 anos. Antigamente nós tínhamos 3 períodos, agora só são 2, tá? Então nós precisamos pensar nisso aí. E isso, ele diz assim, garantindo pelo menos quanto? 95% desta população, tá? Em sala de aula até o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Se começou em 2014, até 2024, 95% desta população deve estar efetivamente dentro de sala de aula. Agora, universalizar não significa qualidade.
Significa que eu posso colocar todos dentro da escola, mas isso não quer dizer qualidade, isso aí é uma outra situação, tá? A meta 3, ela fala de universalizar, olha só, aqui a gente já começou, o plano é de 2014, ou seja, nós teríamos 2 anos somente. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 e 17 anos. E elevar até o final do período da vigência a taxa líquida de matrícula do ensino médio. Nós sabemos que existe uma evasão imensa no ensino médio. Então, o plano traz aí uma meta para que a gente possa aumentar o número de acadêmicos, ou o número de estudantes dentro dessa faixa etária, dentro da escola. Mas a palavra é sempre universalização, tá, gente? E a gente precisa distinguir essa universalização de qualidade. Significa que eu tenho a obrigatoriedade de colocar esses alunos que estão dentro dessa faixa etária, dentro da escola. Manutenção, formação de professor, estrutura física, isso aí é que vai dar a qualidade da escola, que é um outro momento. E a meta 4, que diz o seguinte: universalizar para a população de 4 a 7 anos, aí já vem a educação básica como um todo, que entra, a educação básica ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, que vai de 4 aos 17 anos. E essa meta ela diz assim: universalizar para toda a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica. Ou seja, aqui a gente já está tratando de inclusão, não é? Acesso à educação e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo de sala de aula, recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos. E aí, agora, nesses últimos momentos, a gente precisa também entender que nós temos, tá? Nesse último ano foi lançado um novo plano de atendimento, né, novas diretrizes de atendimento à educação inclusiva, educação especial, que está indo de encontro a tudo que estava sendo planejado até o momento, tá? Então, nós temos aí o plano, toda essa normatização, né, que trata da BNCC. Então, o que nós temos? Nós temos a Constituição, nesse exato momento, Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Nacionais Curriculares e o Plano Nacional de Educação. E aí é interessante a gente pensar que, diante disso tudo, o que muda para nós professores? Primeiro, a BNCC estabelece que os alunos devem aprender, né? Então, é preciso que a gente entenda que o Ministério da Educação, que é da política macro, garanta a formação de professores. Ela propõe o processo de alinhamento, né, da aprendizagem, voltada para a realidade do século XXI. A BNCC vai nortear todo o trabalho do professor. Para isso, né, foi agora a Lei 13.415 de 2017, estabelece que no prazo de 2 anos, né, contada a data da homologação da BNCC, que foi em 2018, né, que todos os cursos de formação de professores sofram adequação curricular, tá? Além disso aí, nós temos ainda o inciso 1º, né, o artigo 5 da Resolução número 2 de 2007, do Conselho Nacional de Educação de 2008, que estabelece que a BNCC deve fundamentar a concepção, a formulação, a implementação e a avaliação e a revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições curriculares.
Isso para todas as escolas. E para nós, formação de professores em nível superior, a Resolução 2, de 20 de dezembro de 2019, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, né? E institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial dos Professores de Educação Básica, é a BNC Formação. Então, nós precisamos, além de compreender a BNCC a partir das diretrizes dos marcos regulatórios, nós precisamos trazê-la para discussão nos cursos de formação de professores. Por quê? Porque nós estamos formando para a educação básica, necessariamente, principalmente no estado de Roraima, os cursos de licenciatura estão voltados principalmente para os sistemas e redes existentes no estado. Então, nós precisamos pensar essa reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura. No mais, eu agradeço, estou à disposição, né, para qualquer discussão, para qualquer pergunta, e meu muito obrigado a todos vocês. Obrigada, professora Simone. Vamos deixar alguma pergunta ou questionamento para o final, tá? Muito interessante a abordagem sobre a BNCC, muito rica, e que eu espero que todos os residentes e os fibidianos possam compreender a importância dela, né, no nosso novo formato do construir seu professor. Eu passo a palavra para a Ionara. Oi, gente. Então, para continuar esse nosso momento, gostaria de convidar a Paula, que vai estar com o tema da palestra Processo de Aprendizagem. Ela que possui graduação em especialização em educação dos jovens e adultos e mestrado em geografia pela Universidade Federal de Roraima. Atualmente, a professora Ana Paula é coordenadora pedagógica do ensino fundamental e professora do Colégio de Educação, que é o CAP, é redatora estadual do componente de iniciais da Base Nacional Curricular, conhece na área de educação, principalmente nos seguintes regional, educação, interdisciplinaridade. Professora Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Quero agradecer. Tudo bem, Simone? Tudo bom, meu amor? Quero agradecer o convite, tá? Da professora Dijane, da comissão que tem organizado esse evento, né? Um evento muito importante diante das discussões que nós temos desenvolvido em âmbito nacional, estadual e até regional, né? Eu vou dar continuidade ao que a professora Simone estava abordando, tá? Sobre o nome hoje da nossa palestra é o processo de ensino-aprendizagem, o processo de aprendizagem na perspectiva da BNCC. Só vou aguardar aqui um pouquinho para projetar os slides. Só um minutinho, tá, pessoal? Ana Paula, não está aparecendo aqui. Deixa eu tentar aqui só um pouquinho.
Só um minutinho, tá, pessoal? Conseguiu, Adjane? Tá aparecendo, pessoal? Estava aparecendo agora há pouco. Só um minutinho. Gigiane, eu consegui aqui, pode deixar, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. E tá aparecendo. Então, tá bom. Pessoal, desculpa pelo probleminha técnico, né? Normal até. Então, nós vamos começar. Eu venho aqui falar com vocês, conversar, né, um pouquinho, porque como a professora Simone muito bem colocou, a BNCC é um documento extenso, que ela vem dar um caráter normativo, né, e norteador para o processo de ensino-aprendizagem como um todo. Hoje nós vamos focar um pouquinho sobre o processo da aprendizagem, o que a BNCC ela traz, ela proporciona em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, como a professora Simone colocou muito bem, a BNCC, o que seria, afinal, a BNCC na prática? Na prática, a BNCC é aquele documento, né, que vai conduzir o ensino das escolas públicas brasileiras, públicas, privadas, federais de uma maneira geral. A BNCC ela vem com esse caráter normativo, um caráter que vai falar assim, esse documento é o documento no qual o professor precisa se apropriar, precisa ter uma leitura, precisa fazer um desenvolvimento teórico desse documento, para que ele possa garantir as aprendizagens essenciais que a professora Simone colocou muito bem, de acordo com a LDB, e a própria BNCC vem consolidando tudo isso, né? Então, você se pergunta, por que eu preciso tanto saber da BNCC? Ela é o nosso documento máximo, o nosso documento norteador, o nosso documento que vai nos ensinar a gerenciar a nossa prática em sala de aula, tá bom? Dando continuidade, a BNCC, ela não fala apenas de conteúdos, de conhecimentos específicos de cada disciplina. A BNCC, ela vem trazendo uma perspectiva de educação integral, mas a educação integral da qual ela se refere não é aquela educação que o aluno vem à escola e passa o dia inteiro e na maioria das vezes ele tem só a duplicidade daquela aula, ou de biologia, ou de geografia, ou de matemática. Não é isso, não é essa a concepção. A concepção de educação integral é aquela educação em que o aluno perpassa por toda a educação básica e ao sair ele consegue mobilizar os conhecimentos que ele adquiriu, ou desenvolveu, ou ampliou na sua sala de aula e vai utilizar esses conhecimentos lá fora. E quando nós falamos de sociedade, de vivência, a gente tem que entender que não é só o conhecimento cognitivo que vai ser determinante lá fora. O desenvolvimento de competências socioemocionais nesse mundo no qual nós vivemos, ele é muito importante, especialmente porque nós temos um processo de globalização muito forte e que
o cidadão ele precisa estar preparado para conduzir e gerenciar qualquer situação lá na sociedade. Então, hoje, a gente oferece uma educação voltada apenas para o conteúdo, uma educação voltada apenas para o aluno passar no vestibular. Essa já não é uma escola eficaz diante do processo de globalização que nós vivemos. A escola eficaz, eficiente, é aquela escola que consegue preparar esse aluno para diversas situações e, além disso, consegue desenvolver competências socioemocionais que esse aluno vai conseguir, dependendo da situação lá na sociedade, na sua casa, na escola, no seu trabalho, ele vai conseguir lidar com certas situações. Um exemplo muito interessante, quando eu estou em sala de aula, os alunos sempre perguntam assim: professora, para que eu preciso estudar rochas, né? Um assunto que também passa pela biologia. Qual o motivo, qual o interesse de estudar rochas? Quando o aluno te faz essa pergunta, você faz aquele processo de reflexão. Poxa, e aí? Estudar rocha, porque a rocha faz parte dos relevos, e os relevos interferem diretamente na mudança climática se você tirar a vegetação originária. Então, não é saber a rocha em si, é uma gama de conhecimentos que o aluno tem propriedade, mas não é só saber que existe, mas ele precisa saber, compreender para que aquilo é importante, é útil na vida dele, né? Então, a BNCC, ela vem definindo essa aprendizagem através de 10 competências gerais e através das habilidades. As 10 competências gerais, além delas, você tem ali as competências socioemocionais, que juntas com as habilidades individuais de cada componente curricular, o aluno vai se tornar um estudante, um cidadão competente, um cidadão atuante, um cidadão que vai desenvolver seu senso crítico, seu senso de noção de espacialidade, como ele vai atuar naquela sociedade, enfim. Que é o que o estudante que a BNCC propõe. Qual seria esse estudante? A BNCC propõe um estudante que ele passa pela educação básica e que ele consiga utilizar esses conhecimentos de fato na vida real dele, né? Hoje já não é só importante conhecer que existe o banco e que o banco é uma fonte de renda para diversas pessoas de várias formas. Hoje já não é importante só isso. Eu tenho que entender o contexto, para que é, como eu posso utilizar, quais são os pontos positivos e negativos, e isso a BNCC ela trata com muita propriedade. Só que a BNCC ela vem trazendo o processo de aprendizagem baseado em competências e habilidades. E muitas das vezes a gente se pega a pensar, né? O que será mesmo que é uma competência e uma habilidade? Vamos com um exemplo bem básico. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Mas eu não consigo me visualizar uma pessoa que seria uma jogadora de futebol. Por quê? Porque eu não consigo dominar todas as características, todas as habilidades que uma jogadora de futebol teria que desenvolver. Eu conheço certas regras, mas não sei jogar com propriedade, eu não entendo nem todas as regras, tenho noção de espacialidade, mas não tenho percepção do jogo como um todo. Entende? No caso, a competência é o macro, é um conjunto de saberes e de conhecimentos que um aluno tem que ter. Só que tem que ter ao final da educação básica. Só que para o aluno chegar até essa competência, eu preciso desenvolver uma série de habilidades nele, certo? Para eu poder ser uma jogadora de futebol competente, é o meu máximo aqui. Eu preciso conhecer um pouquinho, uma noção básica de jogar a bola, certo? Fazer embaixadinha, como chutar uma bola no gol.
para ser uma jogadora de futebol competente, eu preciso entender as regras, por que recebeu o cartão vermelho, por que é escanteio, por que foi falta, por que foi impedimento, né? Eu preciso saber de tudo isso. Então, o saber de tudo isso seriam as habilidades que, no final, elas convergem para me tornar uma pessoa, uma jogadora de futebol competente. Então, a gente precisa ter bastante clareza. As habilidades os alunos vão desenvolver a partir do processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem na sala de aula. Esse processo de ensino-aprendizagem não pode se limitar à sala de aula, ele precisa extrapolar esse campo, esse universo, e a partir daí vai todas elas convergir para tornar esse aluno um cidadão atuante e crítico da sociedade. No caso das habilidades, elas não serão desenvolvidas somente pelo componente curricular de biologia, de ciências. Não, no caso das habilidades que os alunos irão desenvolver ao longo da educação básica, perpassam por todos os componentes curriculares da educação básica, né? Que todos eles visam chegar nessas competências gerais e socioemocionais do nosso estudante, tá bom? E aí, qual é o grande desafio? Desenvolver as competências? Não. Desenvolver as habilidades? Não. O grande desafio é como tornar tudo isso em prática. Porque a gente fala muito, Vasco Mareto, Pernod, ele também fala, ele aborda muito a questão das competências e habilidades. Mas quando você se depara numa sala de aula com várias realidades, com diversidade de pensamentos, uma escola inserida num contexto muito diverso, e esse é o grande desafio. Eu costumo dizer que a BNCC em si, ela não é um desafio, ela está normatizando, ela está orientando, mas o grande desafio está aqui, comigo, com você, o residente, o bibidiano, as supervisoras, está aqui conosco, porque nós estamos aqui no chão da sala de aula, na ponta. E é nós que precisamos definir e construir caminhos para que esse aluno chegue a essa perspectiva de desenvolvimento integral da qual a base tanto se refere. Porque a base, ela traz os caminhos, como deve ser, o conteúdo e tudo mais. Mas quando você se depara com inserir a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, aí você se depara numa realidade do nosso estado, uma escola que não tem nem um ar-condicionado e muito menos um laboratório de informática, né? Sabemos que inserir tecnologia, tem a discussão, né? Inserir tecnologia não é só levar à sala de informática, mas inserir a tecnologia no processo educativo permeia por vários fatores, e um deles seria ideal ter um laboratório de sala de informática, enfim. Então, a realidade é diferente. Nós vivemos no Brasil, um país continental, onde isso ele vai refletir de diversas formas. A base tenta dar ali um mínimo, ali um norte, um parâmetro, mas as escolas precisam ter muita responsabilidade e nós, como professores, consolidar mais ainda essa responsabilidade com a aprendizagem do nosso aluno. Por quê? Dependendo da situação, nós vamos continuar reproduzindo o processo de ensino-aprendizagem da qual a gente já participou em algum momento, que seria aquele processo conteudista. E não é isso. A base, ela traz os documentos, as orientações, define os documentos curriculares, orienta, apresenta as políticas, mas o professor, ele é o grande fator transformador de tudo isso. Não adianta ter a base se eu não tenho um professor reflexivo, se eu não tenho um professor pesquisador, se eu não tenho um professor que quer transformar realmente a realidade. Então, a mudança, ela passa pela mentalidade do professor em sala de aula. Se o professor muda a sua forma de pensar,
Não estou falando no sentido de que o professor vai mudar toda a sua prática, tá, pessoal? Estou falando no sentido de refletir a sua prática constante e tornar-se um constante pesquisador, né? Porque a gente tem determinados conteúdos que a gente entende que uma aula expositiva, ela não pode fugir daquele conteúdo, mas eu também não posso levar essa aula expositiva como regra geral para todos os conteúdos que eu vou apresentar para os meus alunos. Então, eu quero que você entenda muito bem, a grande mudança está na mentalidade de perceber, de conceber e de vivenciar a educação na sala de aula, né? E aí, para que isso venha se consolidar, o que a base está trazendo de discussão, de implementação, é necessário proporcionar o protagonismo dos alunos. Eu estava lendo um artigo e ele dizia que na BNCC a palavra protagonismo aparece mais de 60 vezes, né? Nesse documento, para a gente ter uma noção do quão importante isso é e da forma que isso vai se consolidar ao longo do tempo, né? Então, por que o protagonismo dos alunos? Se eu quero um desenvolvimento por competência, por habilidade, desenvolver uma educação integral, eu não consigo consolidar tudo isso se eu continuar transformando, agindo de maneira passiva com o meu aluno. Ou seja, passivo, transformar o meu aluno ainda no processo de ensino-aprendizagem como uma passividade. O que seria isso? Chego na sala de aula, aqui é o conteúdo de biomas, eu vou explicar cada bioma, passo o questionário para ele e no final eu passo uma avaliação, pronto, já dei o conteúdo. Não é isso. O protagonismo do qual a base ela desenvolve muito bem, ela vem trazer para o processo de aprendizagem, é o que dá mais autonomia para o meu aluno, né? Eu vou trazer o conteúdo de biomas, mas antes de falar de bioma, que tal eu verificar o que o meu aluno entende por biomas, o que ele sabe quais são os biomas que existem, se ele tem algum contato, se ele tem alguma vivência. Nós sabemos que os nossos alunos também são fontes de conhecimento e nós precisamos valorizar isso, né? Então, a partir do momento que você faz esse reconhecimento prévio, você já está vendo uma educação de maneira diferente. Teve o levantamento ali do conhecimento prévio do aluno. A partir disso, eu vou observar quais são os caminhos que o meu aluno ele poderia se interessar para poder se apropriar desse conhecimento, né? E aí, o aluno, a partir do momento que o aluno percebe que ele consegue aprender de várias formas, não só o professor explicando, mas ele aprende pesquisando, ele aprende assistindo um documentário, ele aprende assistindo um vídeo, ele aprende construindo um seminário, né? Ele aprende através de um documentário. A partir do momento que ele vai percebendo isso, a aprendizagem fica significativa para ele. E quando é que ela se torna mais significativa? Quando o professor consegue colocar aquele conteúdo como uma vivência real para aquele aluno. Trazer para a realidade aquilo que está ali no livro, aquilo que está ali exposto. Isso se torna muito mais significativo e provoca o aluno no processo de aprendizagem. Ele mesmo vai construir o conhecimento, o desenvolvimento dele a partir da orientação do professor. A gente sai de um processo passivo, onde o professor é apenas um expositor e o aluno é um receptor desse conteúdo, e passamos para um processo de um aluno mais atuante, um aluno que desenvolve o processo de aprendizagem dele e o professor está ali para orientar. Nesse percurso, a gente tem algumas discussões, por exemplo, que dessa forma o professor vai perder o protagonismo dele. Não. Uma aula muito bem planejada e muito bem organizada, o professor jamais vai perder o protagonismo dele, porque ele sabe o que ele está fazendo e a forma que ele vai conduzir. Pelo contrário, ele dá liberdade, autonomia e vai orientando ali aquele processo
mundo, né? E aí, onde chega ao ponto-chave de como fazer tudo isso se tornar realidade, que são as metodologias ativas. Eu volto a dizer, não é possível você desenvolver metodologias ativas o ano inteiro, 100% das suas aulas. Quem tem vivência, vocês terão vivência de sala de aula, vocês, um dia, olha, a professora Ana Paula estava falando, realmente é verdade na prática. Mas elas são, sim, fator de modificação e fator para mudar a prática da sala de aula. Geralmente o professor entende que o aluno só aprende ele explicando. Não aprende só ele explicando. Você pode passar o conteúdo sobre biomas para o seu aluno pesquisar em sua casa, chegar na sala de aula, ao invés de você apresentar no slide para ele explicar, que tal colocar essa sala de aula em rodas e colocar duplas em rodas e deixar em duplas. O aluno pesquisou, fez o papel dele lá em casa, na sala de aula ele vai explicar o que ele entendeu para o colega e assim vice-versa. Aparentemente você vai ver uma aula barulhenta, né? Para quem fica incomodado com muito barulho, vai ficar assim, nossa, isso não vai dar certo. Mas, pessoal, dá muito certo. Você coloca em rodas, deixa ele explicando um para o outro em dupla, e aí depois você vai fazer o processo de ouvir o que é as principais dúvidas, e ali você só vai orientando, né? Você vai orientando. O processo de aprendizagem sai da centralidade do professor e passa a ser uma centralidade no aluno, porém sem deixar o professor de lado. O professor está ali acompanhando e direcionando ali aquele processo de aprendizagem. É algo tão simples, mas que no final você faz uma avaliação, os alunos eles amam esse tipo de atividade. Então, é uma aprendizagem em pares, como que eu passei para vocês. Ao mesmo tempo que é uma aprendizagem em pares, é uma aprendizagem de sala de aula invertida, uma aprendizagem invertida. Por quê? Antes de você explicar qualquer coisa, você provocou o aluno para pesquisar em casa, para fazer uma leitura. Ele chegou na sala de aula, ele achava que você iria explicar, mas ele que foi explicar para o colega, e no final você fez o processo ali de conduzir, de equilibrar ou nivelar aquele conhecimento. Então, as metodologias ativas, elas passam a ter um papel fundamental. Agora, o interessante que você fala assim, se tiver alguém que já tem uma vivência de sala de aula aí, deve estar pensando assim, mas Ana Paula, tudo isso já não era feito? Isso é novo? Não, tudo isso já era feito sim, por muitos professores, muitas escolas. Isso não é nada novo. O que acontece é que agora está normatizado, está regularizado e tenta nortear a prática no Brasil todo. Isso já não é uma prática exclusiva da escola A, B, C. É uma prática que tem que ser desenvolvida no Brasil todo para todos os alunos. Provocar uma aprendizagem de maneira mais autônoma, né? Tal como o Menezes ele coloca aí, né? O aluno possui mais autonomia, né? Acredita que pode aprender e constrói vários caminhos de aprendizagem. Por que ele constrói? O aluno pesquisou, ele já adicionou alguma coisa, né? Na sala de aula, para explicar para o colega dele, ele já vai internalizar mais coisas. E quando ele passa a ouvir o colega dele, ele agrupa outros conhecimentos. Porque isso é fato. A leitura, ela tem diversidade e ela depende muito do sujeito que está lendo, que está fazendo aquele processo de compreensão. Então, é o que Paulo Freire coloca aí, que na teoria, a criação, ela passa a ser uma ação modificadora da realidade, né? Você traz o conteúdo, constrói junto com aquele aluno caminhos possíveis de aprendizagem, ele percebe como aquilo pode se tornar uma prática da realidade, como ele pode utilizar tudo aquilo, e aí ele vai percebendo que a escola passa a ser um sujeito, uma ação
de transformação da sociedade, não é algo para cumprir regras e tabelas, tá? Dando sequência aqui, e para finalizar com a fala da professora Simone, né, que ela disse assim, que a base não é currículo, é exatamente isso. Se a base é comum, né, falando muito de BNCC, um documento que o Brasil todo precisa utilizar, afinal, por que eu preciso ter o DCRR, que seria o Documento Curricular de Roraima, que todos os estados brasileiros estão ou desenvolveram já esse documento. Ele é um documento que ele vai agregar contextos do estado, né? Contextos que são vivenciados aqui no nosso estado. É aquele documento que você pega assim, esse documento aqui tem todas as características regionais, históricas, geográficas, pedagógicas do estado de Roraima. Então, quando você abre o DCR, você vai fazer a leitura das populações ribeirinhas. Se você pegar o DCR de ciências e de geografia, você vai perceber que a população ribeirinha está muito bem representada, que a diversidade de povos do Brasil, de Roraima, a forma como se concebe moradia e vivência está muito bem exemplificada lá. Então, só a base, ela não consegue consolidar essa educação integral conforme ela mesma preconiza. Para que isso fosse possível acontecer, é necessário que todos os estados tenham um documento curricular norteador. É um documento feito a partir da BNCC, visando trazer o contexto do estado, o contexto local de cada lugar. E aí nós precisamos também entender esse documento para conduzir e nortear nossas práticas. E eu finalizo por aqui, espero que eu tenha ajudado e estou à disposição para responder algumas perguntas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana Paula, pelo esclarecimento e colocar a fala em relação à aprendizagem, né? Todos que estão aqui, alguns professores, mas também futuros professores, entender a importância, como a BNCC pensa, né? Integrar o aluno. E aí, quando a gente fala integrar o aluno, como a Ana Paula falou, a gente pensa nesse aluno que ele seja crítico, que ele consiga refletir. E a gente já faz isso, né? Muitos professores já tentam trazer esse aluno para ser crítico das suas ações e dos conteúdos, mas a BNCC vem dizer assim, professor, você está correto, continue. Professor, você não está fazendo, você pode fazer. Então, acho que essa discussão é muito bacana para os alunos, os pibidianos e da residência entender a importância da reflexão quando você vai para a sala de aula, né? Ali estarão 25, 30, 40 alunos com suas particularidades, mas se a gente conseguir chegar no ponto do aluno compreender o que ele tem que aprender, eu vou dar aula de genética. E aí, para que eu tenho que aprender a primeira lei de Mendel? Qual a função da primeira lei de Mendel? Quando eu passo essa informação para o aluno, que ele vai entender, ele vai enxergar quando ele vê algum alimento, quando ele vê o alimento no mercado, por que tem mais aquele alimento no mercado, tem menos e tal, por que tal alimento tem mais abundância, por que as cores dos alimentos mudam em determinado local. Isso tudo é genético. Então, quando o aluno enxerga isso, quando ele sai das quatro paredes, né, da sala de aula, ele compreende o que é aprender. E aí o professor consegue, no seu papel de educador, não só compartilhar aquele conhecimento com o aluno, mas consegue fazer aquele aluno refletir. Acho que o que a BNCC traz é isso, né? A gente fica meio assustado, não sei se a Arleia está aí, outros professores, quando apareceu, né? A gente vai ter que seguir a BNCC. E os professores ficaram preocupados, aí a gente vai compreendendo isso. A importância de entender o aluno como central no processo de ensino-aprendizagem. Eu queria fazer uma pergunta para a Simone. Não sei se tem mais perguntas, meninos. Podem fazer perguntas no chat. Podem digitar as perguntas no chat ou pode ligar o microfone e perguntar. Eu queria entender, Simone, em relação da parte da legislação, se a LDB e o
os PCNs, como que eles se atrelam dentro da BNCC? Onde que eles ficam? Onde é que eles estão? Qual o papel deles para a BNCC? Porque, assim, esses dois documentos, primeiro, a lei LDB é a Lei de Diretrizes Nacionais da Educação, ou seja, qualquer documento educacional que for criado, elaborado dentro do país, tem que ter como norteador a lei maior, que é a LDB. Nós temos duas grandes leis que direcionam a educação no país. A Constituição Federal, que traz os princípios da educação, e depois nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes, que vai nortear todo o processo educativo do país a partir da legislação maior, que é a Constituição Federal. Como é que esses documentos, eles vêm? Primeiro, a Constituição Federal e a LDB trazem os princípios. E se a gente for ver os princípios, né, nesses dois documentos, é o direito à educação, né, a erradicação do analfabetismo, a questão da desigualdade, o respeito às diferenças. Então, tudo isso você vai encontrar dentro dos documentos posterior, né, que vão dar diretrizes à educação. A LDB e a Constituição normatiza, porque são uma legislação maior. Elas trazem, né, o que deve ser feito. E cada sistema, lembre-se que cada estado constitui um sistema educativo, a partir do sistema maior, que é o da União, que está representado pelo Ministério da Educação. E os municípios também têm o seu sistema ou a sua rede. Então, todos esses sistemas devem obedecer às legislações maiores. O que vem normatizando? A partir dessas legislações que visam garantir o direito à educação, né, principalmente trabalhando na perspectiva da qualidade, da educação de qualidade social, que aí nós partimos da questão da igualdade, da equidade, da justiça. Aí nós temos aí os PCNs, eles são iniciados lá na década de 90, mas a gente tem que lembrar que os PCNs também, a grande dificuldade é que todas as políticas nossas, elas têm arcabouço em um documento normalmente europeu. Os PCNs, eles têm arcabouço normativo ou ideológico, ou princípios dentro da educação espanhola. Ele tem um início lá, mas não deixa de ter a sua importância, porque foi um documento que trouxe já princípios e direitos, e o que o professor deveria trabalhar em sala de aula para o menino aprender, ou seja, para que o aluno pudesse aprender. Qual é a grande dificuldade? É que quando a gente não tem diretrizes maiores, né, no caso da BNCC ou de qualquer outro documento, cada sistema trabalha de uma forma. Aí nós aumentamos as desigualdades. Se nós pegarmos uma escola aqui da capital em relação a uma de um município mais longínquo, como o Iramutã, não deveria. Se nós pegássemos uma escola do Rio Grande do Sul e outra aqui, não deveria. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de aprender, tem o direito à educação. Então, a base deveria ser única. A diversidade regional é que vai fazer a diferença. Mas a gente precisa entender o seguinte, que todos esses documentos anteriores, eles eram diretrizes, sem normatização. Hoje, a BNCC é lei, é obrigatoriedade dos sistemas adotarem a BNCC como princípio de educativo. Agora, são as diretrizes que são normativas e obrigatórias. Mas você tem um espaço, como bem disse a Ana Paula, quando estava falando no processo de ensino-aprendizagem, onde você pode localizar a diversidade loco-regional. Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se você quer maior esclarecimento. Não, a senhora respondeu sim, agradeço. Tem uma perguntinha no chat da professora Vânia. A questão da importância da legislação. Vânia, boa tarde, né?
prazer estar aqui contigo. Eu vou te dar a minha experiência enquanto ex-aluna de licenciatura e como professora da rede, né, esses anos todinho e agora no ensino superior. Quando a gente entra numa licenciatura, o foco todinho está no processo de ensino. A aprendizagem, ela vem se localizar muito depois. Parte do princípio do que eu tenho que aprender para jogar na sala de aula. E uma das grandes, a gente entende sempre, e é apresentado para nós, o conteúdo, né, que é o que nós chamamos hoje dentro da BNCC dos objetos de conhecimento. E eu tenho que sair com expertises na minha área de conhecimento, como no meu caso era letras, e hoje eu posso dizer para você que eu não tenho expertise em letras, eu tenho na área educacional, porque eu saí da letras e fui para a educação, mas eu não tinha conhecimento nenhum da legislação que ia balizar a minha prática pedagógica e a minha praxis, e nem a minha função docente. Então, como é que eu, educadora, não conheço a legislação que vai nortear não só a minha profissão, porque aí nós temos que a legislação educacional, ela não perpassa somente pelo processo de ensino-aprendizagem, ela passa também pelos direitos e deveres da ação, da atuação do professor, ou seja, da profissão, né? E a gente não tinha conhecimento nenhum. Muitas vezes, vou pegar um exemplo bem pequeno, nós precisamos, enquanto professor, conhecer só a LDB, que é a lei maior, que direciona toda a questão dos direitos, né, à educação, a Constituição não. Nós temos, por exemplo, enquanto professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós lidamos com criança e adolescente. E lá é uma legislação que diz também como o professor deve atuar. Quando eu tenho um aluno que sofre abusos, né, e eu não dou ciência à gestão ou à questão do conselho tutelar, eu estou sendo omisso e eu posso responder por isso. Então, a mesma coisa acontece com o Estatuto do Idoso, que também permeia. Nós não trabalhamos com a educação de jovens e adultos? Também a mesma coisa. Então, aí a importância de nós conhecermos a legislação educacional. Por quê? Porque ela vai permear toda a prática docente, né, do profissional da educação. E eu vejo assim, que hoje ainda se constitui numa grande dificuldade nos cursos de formação de professores. Por quê? Porque ela é feita muito en passant, muito a partir do que está posto. É preciso que a gente traga para dentro dos cursos de licenciatura o que está posto na lei e o que é vivenciado diretamente dentro das instituições de ensino, ou seja, dentro das escolas, fazendo uma associação entre teoria e prática, para que a gente entenda o que é direito e o que é dever enquanto profissional da educação, enquanto docente e enquanto cidadão também que somos. Tá? Não sei se respondi a pergunta. Como? Acho que respondeu, né, Vânia? Isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Algum questionamento? Então, eu quero mais uma vez agradecer a professora Simone e a professora Ana Paula pela tarde cheia de conhecimentos e de reflexões sobre esse ensino, né, e sobre principalmente a importância da BNCC. Quero dizer que a aula não foi gravada não foi ao vivo no YouTube, mas está sendo gravada e vai ser disponibilizada no momento oportuno. A frequência está aqui no chat, né, para vocês fazerem a frequência de quem participou dessa tarde de conhecimento. Então, quero encerrar hoje nosso dia
dizendo da importância que foi, né, entender um pouco sobre a BNCC, os processos de aprendizagem, principalmente sair daqui sabendo que estamos formando futuros professores capazes de refletir e entender que nós não transmitimos, nós compartilhamos conhecimento. Uma boa tarde para todos, fiquem bem e até semana que vem.